criadores! O Galo cantou e a gente voltou com mais um episódio do podcast Cria Agro, o primeiro podcast de comunicação e marketing do agronegócio. Como vocês já sabem, eu sou a Mônica. E eu sou a Natália. E se você ainda não nos segue, siga aqui, dê o like e siga também nas outras plataformas, né, amor? Estaremos Sim, no Spotify, Instagram, YouTube, YouTube, Facebook, enfim, o que todas. tiver. Estamos É. lá. O agro tá on, né? Bom, vamos começar então com esse tema que é um tema que está super atual, né? E que a gente Sim, decidiu trazer aqui para a gente explorar melhor todas as grandes oportunidades que a gente vem falando, que existem dentro aí do universo agro, quando se trata de marketing, comunicação e em outras áreas dentro do agro também, né? Mas o que eu acho que seria relevante aqui a gente já começar falando um pouco, né, amor? Para quem assistiu o episódio onde a gente conta um pouquinho da nossa história, a gente fala assim que a gente começou no marketing agro há bastante tempo, né? Ali há mais de 10 anos e tal. Então, eu acho legal talvez a gente trazer alguns pontos aqui sobre como mudou, né? O sim, que era uma estrutura de marketing há 10 anos e o que é uma estrutura de marketing hoje, né? sim. E aí, Mo, sobre o seu ponto de vista, assim, quais foram as principais mudanças significativas? Olha, é uma boa pergunta. E a gente pode fazer até três comparações, né? A estrutura de 10 anos atrás, a estrutura de 2019, antes da pandemia, 4 anos atrás, né? 5 anos atrás, 4 anos, e a estrutura de hoje. Que mudou principalmente foi a velocidade da comunicação que fez com que a quantidade de profissionais não conseguisse mais se manter a mesma. Então, em termos de marketing, enquanto departamento dentro de uma empresa, no meu olhar hoje, até recentemente um cliente perguntou: Ah, mas você atendeu uma outra empresa, né? Empresa X, que. Como é a quantidade de pessoas no departamento de marketing deles? Eu falei: olha, não é, não é comparativo, não tem como comparar. Eu já atendi empresas grandes com 3, 4 pessoas, o que era totalmente insustentável, então eles estavam com problema. Assim como eu atendi empresas de médio porte, que tem uma estrutura excelente, de 10, 12 pessoas ali dentro, no contexto de marcas que eles cuidam. Então é muito difícil hoje falar uma estrutura básica, mas o que mudou principalmente foi, primeiro, a quantidade de profissionais que são necessários, e também as habilidades desses profissionais. Para mim, o que foi a grande mudança. E isso, assim, talvez de 10 anos atrás para 4 anos atrás, ainda se conseguia manter mais ou menos o mesmo. Só que a pandemia, ela acelerou, ela não trouxe nada, ela acelerou realmente a velocidade da comunicação e a digitalização do marketing agro, de certa forma. Então, hoje é muito importante a gente ter uma presença excelente, estratégica e funcional dentro das redes sociais ou do ambiente online. Quando a gente fala ambiente online, é site, é às vezes um aplicativo, é algum acesso, alguma websérie, por exemplo, exclusiva para clientes, não é só Instagram, Uhum, Facebook, enfim. sim. A gente realmente precisa ter isso. E é muito difícil um ou dois profissionais, e quem faz isso hoje sabe como é difícil, né? A gente dá conta de cuidar das ações, das necessidades de marketing da empresa como um todo, mesmo que sejam somente operacionais, o que surge de evento para organizar, brinde para cuidar, aniversário de funcionário para organizar, ação com cliente, e-mail marketing, assinatura de e-mail, apresentação, arruma esse vídeo para mim, nanana. Então a gente sabe que tem muitas demandas pequenininhas que acontecem, além de estruturar, organizar e planejar estrategicamente, mesmo que seja um setor de apoio, como a gente já falou em outros episódios, com esse impacto do digital. E as empresas que não têm feito isso, a gente percebe claramente que o que mais sofre a presença digital da marca, posicionamento digital dela, que geralmente é muito aquém ao que a empresa é. Então, muitas vezes a gente vê, tem a empresa excelente, os clientes adoram a empresa, ela tem um trabalho excelente no offline, no online. Quando você tem acesso do online, você
não acredita que é a mesma empresa, porque parece uma empresa pequena, desestruturada e Amadora, simples. às vezes, né? É amadora, e isso tem impacto sobre marca, principalmente para futuras gerações, que são os novos clientes que estão chegando e não vai demorar, muito grande. E é muito ruim desfazer esse impacto depois, É né? verdade, né? Dá aquela sensação de marca ultrapassada. É, perfeito, Mo. E o que que eu vejo também, que às vezes quem tá nos ouvindo, às vezes, né, ouvindo ali a Mônica falar de uma estrutura que tenha 5 pessoas no marketing, às vezes 10 pessoas no marketing, Nossa, deve ter falado assim, nossa que senhora, utópico. né? Fora da casinha. É, mas é importante dizer que, assim, sim, né, estruturas mais robustas de marketing são mais comuns em empresas mais estruturadas, de maior porte, mas que também se considera como estrutura de marketing os terceirizados, né? Então, muitas Sim, vezes, a empresa tem 2 profissionais de marketing fixas, mas tem uma agência, agência, né, que atende, ou tem, por exemplo, um profissional terceirizado específico, né, de de design, de foto, design, vídeo. exato, ou tráfego pago, enfim. E é importante trazer essa visão também, né, que isso tudo conta como estrutura e equipe de marketing. Outro ponto que eu acho importante a gente falar, né, e olhando aí para essa história de evolução do departamento de marketing, da importância do marketing dentro das companhias, no âmbito de estrutura profissional, você falou que mudou muito a questão das habilidades, né, o Uhum, perfil, né, a uhum. rapidez. Hoje, existem muitas funções, né, amor, que há 5 anos, há 6 anos, Nem assim, se eram imaginava. raríssimas, né? Alguns poucos sabiam e ninguém nem falava sobre isso. Então, por exemplo, funções como tráfego pago, Gestor de tráfego pago, né? social media, né? Quem que tinha um social media fixo na estrutura de Uhum. uma empresa, né? Há Isso do seis agro, tá? anos. Vamos voltar a Isso, contextualizar do agro. do Tudo que a gente está agro. falando é do agro. É. Exatamente. A gente hoje vê a importância, né, das empresas que trabalham muito ali a comunicação textual, né? A gente fala hoje da importância de ter um profissional, que a gente chama de copywriter, mas basicamente seria um profissional que tem habilidade com Uhum. textos persuasivos, né? Textos que possam conseguir transmitir a mensagem corretamente. E aí a gente faz um paralelo dessa estrutura e dessas novas necessidades, né? E aí, isso que eu nem entrei ainda, essa Sim. parte de funil de vendas, né? De marketing inbound, enfim. É tanta coisa que a gente poderia falar, mas o objetivo ainda não é assustar ninguém. É, É só mostrar como existem tantas novas oportunidades, né? De atividades, né? E funções dentro do marketing que são completamente estratégicas, que trazem resultado, né? Quando são feitas por profissionais que uhum. tenham o conhecimento da ferramenta, né? E que a gente não imaginava que isso iria existir, que isso Sim, seria necessário e que iria funcionar no agronegócio, né? também. É. Então, assim, o marketing muda muito e muda muito rápido. E o profissional que atua no setor, ele precisa, não que ele precisa se especializar em tudo isso, porque é impossível. Impossível, assim, falar que tenha uma Impossível. pessoa que, Não. que, que saiba, né, como é que funcionam todas as ferramentas, tenham todas as habilidades, até porque as habilidades, às vezes, elas são opostas, né? Dentro da equipe de marketing, às vezes, você precisa para determinadas funções, uma pessoa super analítica, né? E geralmente a pessoa que tem esse perfil de mais análise, ela tem o tempo dela para fazer as coisas, ela tem uma visão, né, um pouco mais focada. E aí você precisa de um outro que seja um pouquinho mais veloz, né? Mais um Uhum. pouquinho Executor. multitarefas, exatamente mais voltado ali para ações imediatas, enfim, e uma visão do todo, ao invés de uma visão focada. Isso tudo, dentro do marketing, é plenamente possível, independente do perfil. Sim. E ainda, né, amor? A escassez de profissionais de marketing e comunicação agro é tão grande que no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional existem inúmeras oportunidades. E aqui a gente não está falando mais assim pode, eu ouvi falar, né? A gente está falando de vagas abertas, aí que a gente entra no LinkedIn e vê diariamente inúmeras empresas procurando, e os clientes que a gente atende, né, que ficam pedindo indicação para a gente e a gente acaba não tendo muitas pessoas para indicar.
e não clientes também, né, que Sim, acompanham o nosso trabalho e que sabem que de uma forma ou de outra a gente atua no marketing agro e vem falar com a gente, por favor, me ajuda, né, sim. indica alguém, me ajuda a resolver essa necessidade. Então, gente, são infinitas as possibilidades e as oportunidades dentro do marketing no agro e que, independente do que você tem como habilidade principal, você conseguiria se encaixar com toda Com certeza. toda certeza, exato. Uma coisa que eu vejo que é um grande diferencial hoje, não deveria nem ser, deveria ser um padrão, mas é um diferencial, é o comportamento do profissional. Para atuar dentro do agro. Nós estamos num setor que ele tem particularidades que são históricas. Então, tem o jeito de fazer que ainda está em evolução, tem o tempo, que às vezes é diferente, o tempo de venda de tudo, né? Então, assim, safra, em momentos. E o profissional de marketing, quando ele entra, ele precisa primeiro compreender isso, porque o comportamento dele é o que faz o valor do trabalho dele, no primeiro momento. É. Então, e aí já participei de algumas entrevistas, e, enfim, que me perguntaram: você já teve algum problema por ser uma mulher no agro? Nenhum. Zero. Nunca tive problema trabalhando assim, por aí, né? De algum problema nesse sentido. Mas eu acredito que isso foi muito pela postura comportamental que eu sempre tive. E eu sempre trabalhei muito dentro de ambientes com clientes ou nas empresas que eu trabalhei, ambientes bastante masculinos, com Masculinos. muito homem, sejam Uhum. agrônomos, sejam fazendeiros. Sempre todos me trataram com muita educação, sempre com muito respeito, mas sempre foi algo que eu já colocava na minha cabeça desde o início, que era a base disso. E aí você fala assim, mas o que tem isso a ver com o comportamento? Porque o comportamento, ele precisa de você impor um pouco de respeito pelo seu trabalho, independente do seu nível hierárquico, que é de você entender o que você está fazendo, mas apto a aprender. Então, olha, eu sei como isso funciona, você está falando que não funciona, então me explica o que é que você quer dizer com isso, por qual motivo você acredita que isso que eu estou sugerindo não vai funcionar, para que eu possa estudar e ver de que forma funciona. Porque eu acredito que no marketing não tem o não funciona, não funciona desse jeito ou para esse público. Sim. Não existe o não fazer. Aham. Tudo tem um jeito de fazer, pode ser estratégias diferentes. Então, o profissional ele precisa gerar valor para o trabalho dele, independente se ele vai ser um terceiro, se ele vai ser um interno, desde o início, se capacitando principalmente em entender melhor sobre o nosso setor. Um profissional no social media ou um analista de marketing, quando entra numa empresa e ele demonstra que ele entende sobre aquele bovino, ou ele entende um pouco sobre o conceito do tipo de semente que a empresa vende, enfim, que ele tem um entendimento básico. E ele busca nesse primeiro mês entender a fundo, que é o nosso papel, qualquer profissão dentro do marketing, é nosso papel entender 100% o que a nossa empresa faz. Isso eu vejo muito também, profissionais variados, sejam terceiros ou internos, que não sabem me explicar o que é que a empresa faz. Ou como é que o produto funciona. Como a gente vai divulgar que seja o, esse negócio se eu não entendo ele? É A impossível. sede E de chegar fazendo, a né? sede De é, chegar, de chegar mostrando quero fazer do meu resultado, jeito. de chegar É. trabalhando, né? E eu acho que uma colocação sua foi essencial, né, amor? Mesmo que seja em áreas operacionais, para você operacionalizar alguma estratégia que já foi definida, né? Por mais que você talvez não vá ter o poder de mudar a estratégia, mas você precisa saber o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Uhum. Por que estão pedindo para você fazer aquilo, né? Sim. Qual que é a estratégia macro? E aí, não é se colocar no papel de vítima de falar assim, não me falaram, Uhum. né? Não É me você que entendem. tem que buscar saber, É. né? E eu acho que outro ponto que também é relevante de se falar é que aqui a gente acabou direcionando bastante né, a conversa para quem é de marketing e comunicação. Mas para quem não é,
eu acho que são itens que são informações importantes de vocês saberem. Porque um profissional que às vezes não é de comunicação, não é de marketing, mas é um engenheiro agrônomo que está assistindo a gente, é um médico veterinário, técnico agrícola, enfim, é um zootecnista, né? E que está entrando agora, né, nesse mundo de marketing digital, ou que está entrando Uhum. agora nesse mundo de abrir sua própria empresa, né, prestar consultoria, enfim. Eu acho que já ficou óbvia a necessidade de criar autoridade, né, de você fazer o seu marketing para construir, né, o seu produto e o serviço da melhor forma, para saber quem que é o seu público e definir isso bem, e principalmente, né, para construir a sua comunicação da melhor forma possível. E é importante que você saiba também isso tudo que a gente está falando sobre que existe profissionais que vão te ajudar, né, a ter resultados melhores. Aí você fala, Natália, eu não sou uma empresa, né? Eu tô começando agora, ainda vou abrir o CNPJ, eu sou um consultor, eu sou eu empresa, enfim. Uhum. Como que eu vou contratar uma equipe de marketing? Eu não tô falando para você contratar uma equipe de marketing, mas estou falando aqui, olha o leque de possibilidades, né, de funções, de atividades que envolvem o marketing e que muitas vezes, se você for tentar abraçar para você mesmo fazer tudo isso, vai acabar tirando o seu foco, né? Eu tenho um caso de um amigo que acabou se tornando um amigo muito querido, né? Que já foi da minha equipe, que tem um perfil bastante técnico, mas ele entendeu a importância de se comunicar muito bem. Ele era professor, ele era consultor, então a autoridade ali no offline ele já tinha construído super bem. E ele viu no marketing digital a possibilidade dele atender mais pessoas, mais clientes, sem precisar fazer deslocamento, sem precisar viajar Uhum. grandes distâncias, né? E aí, esse conhecimento técnico e tudo que ele tinha, ele sentiu muita dificuldade de trazer isso, essa autoridade, para o marketing digital. E aí, Mo, sabe que horas que deslanchou? Assim, ele tá com um produto digital que tá bombando, Legal. sabe? Ele tá indo muito bem. Inclusive, mandar um beijo pra ele, o Neto Prado. Ele tá voando, assim, sabe? No digital. Começou há pouquíssimo tempo e já montou agora uma escola de pecuária lucrativa. Enfim, a hora que voou, a hora que ele falou assim: eu não vou dar conta de ser técnico especialista no assunto de pecuária, de nutrição e pastagem, e ser fera em design, e ser fera Uhum. em cuidar da minha mídia digital, e ser fera em tráfego pago, e ser No fera em tudo isso. site. E olha que o perfil dele é multitarefas. O perfil dele, ele é um cara que aprende Faz muito tudo. rápido. Então, que horas que voou o negócio, a hora que ele falou assim, ó, Vou pegar eu sou aqui. bom nisso aqui, mas isso aqui eu não vou fazer. Eu consigo fazer isso aqui, mas isso aqui eu não vou fazer agora. Uhum. Ele investiu ali em 2 profissionais, num primeiro momento, terceirizados. O negócio começou a ganhar corpo, começou a se pagar, ele foi colocando mais uma pessoa, arrumando uma coisinha aqui, outra ali. E, cara, tá indo super bem. Então, Sim, esse papo de marketing também é para você que não é marqueteiro e que não é comunicador, né? sim. Mas que tá no agro, que é um profissional do agro e que já entendeu a importância de você fazer um marketing É, melhor, né, dos é, seus serviços e dos seus produtos, exato. E né? também demonstra, esse caso que você trouxe do Neto, já demonstra mais ainda o mercado gigantesco que a gente tem. Por que que a gente decidiu trazer esse episódio falando da profissão, né, do profissional? Para que a gente consiga, talvez, levar um interesse de diversos outros profissionais para ingressarem no nosso mundo. Primeiro que a gente é apaixonado em marketing e comunicação e no agro, então a gente quer que mais pessoas entrem aqui na nossa seita. É isso aí. E realmente tem muita oportunidade, só que muitas vezes as pessoas não têm noção de quais são essas oportunidades. Tá, mas eu não quero, Natália, ser um social media, eu não quero ser um gestor de tráfego pago. E eu sei que eu não vou entrar e ser uma liderança de marketing, mas eu gostaria de trabalhar mais com desenvolvimento de produto.
Ou eu gostaria, fiz faculdade de zootecnia ou de agronomia e eu queria atuar no marketing, mas não sei como. Quais seriam hoje algumas das funções que essas pessoas se encaixariam para começar Dentro da área de comunicação dentro e da área de marketing, comunicação e marketing? tá. Eu acho que, olha, um movimento, falando agora em carreira executiva primeiro, Sim. tá? Um movimento que já vem acontecendo há algum tempo nas empresas de maior porte, que já entenderam o marketing como um departamento estratégico, eles começaram a pegar profissionais técnicos, tá? Que tem formação técnica, zootecnista, um agrônomo, um Uhum. veterinário, enfim. E começaram a investir para que esse profissional aprendesse, tivesse o conhecimento de marketing, entendendo que um profissional que tenha conhecimento técnico, né, do business, do negócio principal da empresa, ele vai ter muito mais facilidade com todos os P's, concorda? Ele Sim. já entendeu a essência, né, do negócio. Você está falando de um zootecnista, por exemplo, ao falar aí de linguagem do pecuarista, ele mais que ninguém vai conseguir, né, falar quais são os problemas de quem está na ponta. E aí é mais fácil desenvolver nele habilidade de marketing e comunicação do que, às vezes, pegar um profissional de marketing e comunicação e fazer ele fazer um intensivão de De zootecnia. zootecnia ou de agronomia, enfim. Ou de Esse, encontrar também, né, esse profissional. Talvez esteja exatamente. mais difícil ainda. Então, eu vejo que esse movimento começou a acontecer. Então, profissionais aí que hoje são gerentes de marketing, diretores de marketing, que têm formação, não têm formação na área específica de marketing, É, né? Mas aprenderam na são prática. técnicos, exatamente. E para quem não pretende seguir a carreira executiva, tem inúmeras possibilidades, né, nessa questão de terceirização mesmo Uhum. dos serviços. Tem gente que começou a se destacar muito como um profissional, ele tem formação técnica, e são alguns cases que eu tenho aqui, né, que eu acompanho, mas esse específico que eu tô falando, ela era uma profissional técnica muito boa, só que ela foi desenvolvendo tão bem a comunicação dela, que ela foi virando uma marca. E aí outras pessoas técnicas começaram a procurar ela para pedir para ela ajudar a fazer o marketing deles, e aí ela abriu uma agência digital de marketing agro, né? E aí hoje ela, além de treinar pessoas, né, para fazerem esse movimento que ela fez, ela também atende empresas com o olhar técnico. Sim. Então, enquanto algumas empresas têm que vão atrás de agência, e aí a agência pede para um técnico escrever o texto, para depois a agência só ir Ela lá e consegue. colocar numa linguagem, né, de comunicação. Ela já consegue fazer essas duas coisas. Ela já manda com Sim. uma boa linguagem de marketing e comunicação, só que com o viés técnico que ela tem. Então, são muitas as possibilidades. Isso eu tô falando na parte de comunicação, mas tem tráfego pago. Para Uhum. quem já é técnico na área e quiser, às vezes, nem abandonar a tua carreira de técnico, mas ter ganhos extras, existem funções dentro de marketing que não exigem que Dedicação você se exclusiva, dedique né? exatamente integralmente. Gestor de tráfego pago com foco exclusivo no agro, quantos que vem na sua cabeça, bem rapidinho? Pouquinhos. Eu acho que 3, é, 4. na minha cabeça vieram três, né? É. Que eu sei que conhecem bem, assim, do perfil agro. E aí eu tô sendo generalista, porque se É. for falar assim, gestor de tráfego que tenha um bom conhecimento em pecuária, veio na minha cabeça só um, né? Então, assim, olha as oportunidades de renda extra. Sim. Com gestão de tráfego, como social media, que também tá super escasso, todo mundo Sim. pede, né? Todo mundo. Indicação de social media. E não precisa de exclusividade, né? Não precisa de dedicação integral para ser um social media. E você Copy. ainda se posicionaria como É. especialista na pecuária, na É. agricultura, enfim. Gera mais valor no seu sua renda extra, de certa Exato. forma. Então, são muitas as possibilidades, muitas mesmo. A gente poderia ficar assim um tempão falando, mas Aham. eu acho que a gente vai ter essa oportunidade também Oportunidades. ao longo dos próximos episódios, né? É uma coisa que eu acho bem interessante também quando a gente estuda melhor o mercado é que, independente, vamos falar agora do profissional de marketing que quer se especializar no agro. Independente da profissão dele, da formação dele ou da experiência dele,
jornalista, redator, designer, eh, programador de site, fotógrafo, editor de vídeo, todos eles, gestor de pauta, gestor de tráfego, atendimento, quem faz o papel de atendimento em agência hoje, todos eles estão em escassez no agro. Nós não temos profissionais suficientes. O que que é o diferencial? É você se especializar. E assim como uma mudança de carreira, você precisa de um período de adaptação. O que que eu considero esse período de adaptação? Foi o que eu vivi, assim, por mais que eu não tive uma mudança de carreira, quando eu saí da agência, inclusive, sem um plano definido. E eu falei, bom, eu só sei fazer marketing. É o que eu fiz a minha vida inteira, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sou boa, tem que ser nisso. E o que eu amo, o que que eu gosto demais? De trabalhar com agro. Eu já trabalhava com agro desde 2012, pelo menos, né? Por conta da BAPA, depois com vários outros clientes. E eu sempre me identifiquei demais, eu sempre gostei demais dessa área. Então, só que eu não tinha dedicação exclusiva antes, né? E eu falei, não, vou focar somente nisso. Mas, querendo ou não, era uma mudança de carreira no sentido de a Mônica era muito conhecida na região pelos serviços que prestava pela agência, por todo mundo. Então, continuou muita gente me procurando, por exemplo, de mesmo sendo pandemia, profissionais da área de beleza, universidade, construção, sabe? Uhum. Outras áreas, né? Outros Comércio e segmentos. indústria. E eu precisei reinventar, recomeçar, de certa forma, o nome Mônica, porque antes era só o nome da agência, que a gente sempre divulgava, o nome Mônica para o mercado agro. Mas em nenhum momento eu pensei em focar no mercado agro somente lá na minha região. Então foi por isso que surgiu o MKT do Agro desde o início, que é como a gente pesquisa quando a gente quer esse serviço. E as pessoas, no início, quando eu recomecei com a minha plataforma de serviços, muita gente não perguntava, independente do tamanho da empresa, não perguntava qual era a minha experiência anterior com o mercado agro. Porque na primeira conversa, não era nem o briefing, quando eu marcava da gente conversar e entender a necessidade da pessoa ou da empresa, eu já falava de várias soluções que poderiam funcionar, a pessoa tinha certeza que eu entendia do negócio dele. Uhum. Então, não pedia assim, me passa quais Quais trabalhos são você já seus fez, com que casos de empresa, sucesso, né? aham, porque ali nessa conversa já viu algo que era diferente dos outros. Uhum. E é o que eu falo do processo de adaptação. Quem não é do agro, o que que precisa? Precisa primeiro estudar o que é do marketing funciona para o agro, precisa estudar melhor sobre o setor que ele quer atuar. Então, assim, eu trabalho com agricultura, meu forte é a agricultura. Mas eu já atendo ainda vários profissionais de pecuária, inclusive tem uma mentorada de suinicultura que é sensacional, excelente, perfeita. Tenho clientes da pecuária também, só que não é o que eu me especializei, principalmente, igual você, entende muito de agricultura, tem clientes da agricultura, mas também na sua especialização em termos de foco. E isso faz muita diferença. Então tá tudo bem se entrar alguém de café e você falar assim, olha, não conheço tanto do mercado de café, mas conheço do mercado agro, da agricultura, e vou estudar seu case junto com você, seu trabalho junto Sim, com você. Mas precisa ter essa noção básica, com para não entrar certeza. naquele marketês tradicional do digital, de vamos fazer funil de venda tradicional, vamos fazer isso, vamos fazer um monte de post de data comemorativa, vamos, sabe? Então, assim, Sim, acho que falta realmente esse período de adaptação de estudo, de pegar um ou dois clientes, às vezes até por um valor mais em conta, para gerar esse valor para eles primeiro, ter eles como case de sucesso, não precisa nada além disso. Para quem quer esses serviços, né? Esses terceiros, como a gente falou. sim. E eu acho que também outra coisa que vale a pena a gente falar aqui é que isso chega tão forte pra gente, né? Essas oportunidades, essa escassez de profissionais em todas as áreas de marketing, né? E que tenham alguma base, algum conhecimento, né? Sobre o segmento, que realmente o nível de exigência ainda não tá alto, né? Então, por exemplo, eu vejo pessoas se destacando simplesmente por fazerem o básico. E o que a gente considera aqui o básico, né?
Simplesmente isso que a Mônica falou. A pessoa buscar entender, pesquisar um pouco, ouvir mais do que falar, sabe? Antes de propor a solução. Então, como é um mercado que ainda não está tão concorrido, fazer o feijão com arroz já te coloca, né, Uhum. Te numa diferencia posição de já. destaque total. Total. E é um segmento em que as pessoas, o boca a boca é muito forte. A recomendação é muito forte. Então, se você conseguir pegar um cliente e fazer ele ter bons resultados, com certeza vão surgir aí vários outros, né? E você consegue montar uma carteira com bastante facilidade, É. bastante mesmo. E, Nath, eu acho que seria interessante também a gente falar que eu vejo como um grande diferencial, que é a precificação, né? Que é faixa salarial, que eu acho que isso nem existe mais hoje, mas enfim. Faixa salarial dentro do agro para prestação de serviço, e a gente está falando assim, sempre pode ser melhor? Talvez sempre possa ser melhor. Tem empresa que paga pouco, tem empresa que paga pouco. Mas geralmente, comparando com outros setores, o agro é excelente para o profissional. O profissional de marketing, um bom prestador de serviço, uma carreira mais consolidada, financeiramente ele tem um reconhecimento muito melhor do que outros setores. É verdade. E eu acho que isso tanto pro aspecto aí de, né, de novo, quem vai seguir carreira corporativa, tá buscando ser funcionário, né, colaborador de alguma empresa, ou para quem está prestando serviço, como você falou. Isso para mim é muito nítido e ficou mais nítido ainda porque eu trabalhei numa agência de publicidade, né, no início da minha carreira, e eu continuei com a turma que eu fiz amizade lá, eles são meus amigos até hoje, e a gente troca muita ideia, muita informação. Né? Alguns entraram para a carreira executiva e viraram marqueteiros, outros continuam atuando como publicitários dentro de agência e alguns se tornaram autônomos, né? E a gente troca muita ideia. E muitos deles falam, Nath, o que acontece com o agro? Né? Alguns. Teve um amigo meu que é, ele era designer, né? E agora ele se posicionou como designer agro. Eu tenho alguns outros profissionais amigos meus que também, né, trabalhavam com vídeo, edição, né? E essa parte audiovisual, eles falavam, gente, é muito bom trabalhar com o agro, porque a gente não tem que ficar justificando o preço, né? Eles estão dispostos a pagar se eles veem que um serviço é Vale a de pena. alto nível. E É. de fato é. Eu tenho alguns clientes meus que estavam com vagas abertas, pedindo para eu participar do recrutamento e seleção, contratando social media por 5 mil, 6 mil reais para ser social media. Isso, gente, não é fácil de encontrar no É muito mercado. raro. Não é fácil de encontrar no mercado. Então, assim, o agro, ele movimenta muito dinheiro. Eu acho que, para todo mundo que está assistindo, eu acho que isso é nítido, né? Quase 30% do PIB, considerando, né, o agro como um todo. Tem muito dinheiro envolvido. São pessoas que estão precisando desse apoio, mas são, obviamente, pessoas exigentes. É. Eles estão dispostos a pagar mais, mas Para estão quem dispostos a tem pagar esse. mais por quem É, trouxer mais resultado para exato. eles. Isso é fato, né? Exato. Então, assim, é super normal e esperado que esse valor percebido do seu trabalho vai justificar o valor que você está cobrando financeiramente, né? Seja enquanto profissional executivo, ou seja enquanto prestador de serviço. Mas, e aí eu posso falar com muita propriedade, por todos os anos que eu trabalhei, olha, já trabalhei dentro da agência, né? Com fabricante de barco de luxo, a maior fabricante de barco de luxo no Brasil na época. Móveis, supermercados, universidade, casa e construção, beleza, comércio, roupa, artigos de tudo, assim, pneus, postos de combustíveis. Já tive cliente de vários segmentos mesmo. Médico, de todas academia, spa, enfim. Só que o valor percebido do trabalho da agência sempre foi muito maior pro agro. A gente não tinha aquele esforço de justificar tantos valores com o cliente agro, porque ele via aquilo como um grande diferencial para ele.
E ele tem uma capacidade estruturalmente, né, financeiramente, melhor do que alguns outros, né, alguns outros mercados. Por exemplo, é uma loja de roupa. Ela realmente não consegue investir muito no social media quando ela é uma loja mais regional, Sim, né, diferente de sim. uma marca nacional, enfim. Uma revenda regional já tem outro contexto. E a necessidade que eles precisam talvez seja até parecida, né? Que a loja precisa muito vender, a revenda precisa muito vender. Só que aqui na revenda é muito difícil a gente conseguir um profissional bom com trabalho bom. Então ele não fica chorando tanto o valor. Claro que tem casos e casos, né? Sim, lógico. Já na loja tem quanto social media, né? Quantos profissionais social media você conhece que atende loja no geral? Eu não consigo botar numa conta só, tem Uhum, a muitos. maioria. E quantos que são especializados para o agro? Então Não acho, né? a gente já vê ali a diferença, Eu né? acho importante a gente fazer um adendo aqui, que quando a gente fala assim que é mais fácil, né, ganhar, cobrar um pouquinho mais, tá? Nessas funções que a gente está citando aqui dentro do agronegócio, não é porque o agro tem a consciência, o agro de uma forma geral, todas as empresas do agro têm uma consciência de tudo que o marketing faz e da importância do marketing. A gente está, na verdade, passando um pouquinho dessa responsabilidade pro profissional Uhum. conseguir mostrar isso. Então, de novo, não, vou atuar no agro, então, e vou aumentar R$ 2.000 aqui na minha precificação e para Do entrar no nada. agro. É, não. Não. O que a gente está falando é que o resultado dentro do agronegócio, você se especializar no segmento para quem está do outro lado da mesa, né? Tá te contratando. Você falar assim, eu presto esse tipo de serviço aqui e tenho conhecimento do segmento que o senhor atua. Ponto. Você já Melhorou. melhorou um pouquinho sobre o quanto ele está disposto a pagar para você. Se você tiver cases de sucesso para apresentar, melhor ainda. Se não tiver, mas dentro da sua explicação, dentro dos argumentos, você conseguir mostrar que você entende, que você conseguiria ajudá-los a solucionar algum problema, ponto. O poder de Uhum. convencimento vai aumentando, a chance de você poder cobrar um pouquinho mais aumenta. E a partir do momento que você trouxe resultado, é aí que a gente tá falando, que daí pro agro vira a chave, né? Que ele fala, É, não, realmente, ele não só entende do segmento e das estratégias de marketing, como tá conseguindo aplicar e fazer eu ganhar mais dinheiro. E aí você vai embora, é, né? Só que para você conseguir isso, é importante a gente falar que é uma iniciativa sua, um exato. posicionamento seu de conseguir agregar valor. A gente vai ter, né, um episódio mais para frente Falando falando mais. especificamente sobre isso, como fazer isso, tá? Mas importante esse adendo, né? É, e eu acho que para finalizar, nós temos falado muito, eu acho, né? Os vícios de linguagem estão todos aparecendo no podcast. Eu tô assistindo os episódios e melhorando, mas vai um tempo, tá? Sonho. Mas é importante a gente também falar pelo outro lado, né? Não, nem tudo são flores, nem, né, não somos os alecrins dourados. Tem muito profissional também que às vezes não vale o valor que cobra e se torna caro, e isso é muito ruim para o mercado, porque influencia aquele cliente ou aqueles clientes a não ver esse valor que talvez um bom profissional vai cobrar. Fala assim, nossa, eu tinha uma agência que me dava mais trabalho do que me ajudava, cobrava R$ 2.000, e aí agora você está querendo cobrar 4. Então, não, ele partiu de uma experiência muito ruim que não trouxe esse valor, né? Então, eu sei que acontece isso também. E também acontece em algumas empresas, às vezes por desconhecimento, às vezes porque o profissional aceitou, mas assim, o profissional está lá desde 2018. A quantidade de trabalho que ele tem para desenvolver quintuplicou, né? Pelo menos. Mas ele continua com uma progressão salarial que não acompanhou a quantidade de trabalho dele ou as responsabilidades dele, e ele está ganhando menos que a média do mercado. Só que aí é um movimento que o profissional precisa realmente gerar esse valor dentro da empresa, fazer né, entender como está sendo a precificação no mercado,
Se realmente ele tá ganhando muito menos naquela empresa, se ele gosta dessa empresa, ele fazer um papel de gerar o valor, de mostrar isso, de entrar nessa negociação, né, de valor ali, mostrando o resultado, comparando, não só falando assim, ah, eu mereço um aumento. Acho que isso é muito, né, não rola. Aham, Mas aham. assim, eu mereço realmente uma progressão salarial, porque eu entreguei isso, baseado nos resultados disso, de melhoria do departamento disso, dessas atividades novas, isso. Então, eu vejo também que tem, sim, empresas que querem pagar um profissional que faz o trabalho de 6. Com Isso acontece certeza. muito, Acontece muito, infelizmente. sim. Mas que também tem, a gente é muito da ideia da autorresponsabilidade. Puxa essa responsabilidade para você, porque se não funcionar ali, não vai faltar emprego em outros lugares. Sim, Mas que desde que você seja um bom profissional com também, né? certeza, com certeza. E assim, se tem uma coisa que o empresário não é bobo, né? Ele Uhum, sabe fazer conta, né? Se a empresa tá prosperando, se a empresa tá crescendo, um negócio que esse cara é muito bom em fazer é conta. Então, é muito fácil você conseguir, se você, né, se desenvolver nessa parte de marketing pessoal, você conseguir mostrar os resultados do seu trabalho, né? E a importância do que você está fazendo, sim. né? Então, assim, esperar esse reconhecimento externo, eu sei que no fim das contas a maioria das pessoas é assim, né? Aham. Poxa, eu tô fazendo muito aqui, eu acho que tá todo mundo vendo, É, né? todo mundo sabe que eu sou essencial Aham, aqui, todo né? mundo tá Mas, vendo, todo mundo tá vendo. Parta do pressuposto que as pessoas não estão vendo. é, Parta do que pressuposto eles não que estão você, percebendo. ao final do mês, ao final, né, do bimestre, tem que sentar e falar, olha, queria apresentar aqui alguns resultados do meu trabalho para você, e aí pode ser para o seu líder imediato, né? Não precisa ser necessariamente para o dono da empresa, né? Que às vezes já tem uma estrutura ali, enfim, você vai para o teu líder e mostra, olha, eu andei com essa frente, a gente conseguiu esses resultados. Antes de eu estar aqui, estava assim, agora está assim. Então, é uma forma de você mostrar o seu trabalho, mostrar o desenvolvimento do que está sendo feito por você, suas responsabilidades, e também receber feedbacks. Porque às vezes você está trabalhando muito, mas não significa que você está trabalhando bem, que É, você está sendo produtivo, que você está entregando bons exato. resultados. Volume de serviço não significa eficiência, né? Aham, Então, é também uma oportunidade de você poder melhorar, às vezes, o uhum. que, Que você né? precisa melhorar e tá faltando ouvir, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um É um ponto importante. bem importante mesmo. Dentre vários que a gente ainda É. vai falar, né, nos próximos episódios. Tem uma frase que eu nem sei se a minha memória é mais ou menos, então não sei se é exatamente assim, que uma amiga, nossos clientes todos viram amigos, não é difícil não virar, né? Que chama Stephanie Anção, a Sté aqui do Mato Grosso, inclusive. Ela fala que ela até escreveu um livro sobre isso. O movimento traz prosperidade, é um movimento que traz oportunidades, o movimento traz felicidade, o movimento. Então, nós, enquanto profissionais de marketing, se não estamos felizes no momento, a gente está precisando de movimento. Movimento de melhoria para onde? O que que nós podemos. Nós não somos perfeitos, como diz minha filha, perfeito só Deus e Jesus, e nem eles agradaram todo mundo, então imagina a gente. Então, nós Sim, não somos perfeitos, a gente tem muita coisa para melhorar todos os dias, mas a gente tem que estar abertos a isso e aprender constantemente, né, para sim. fazer isso. A Priscila Zilo, né, que é uma profissional de marketing, trabalha nos bastidores que eu admiro bastante, ela fala isso, a gente se conhece, né, e aprende no movimento. Então, assim, começa a fazer. Uhum. Para ir Começa a melhorando. fazer e aí você automaticamente vai aprendendo mais e vai melhorando, né? Eu acho que esse é o ponto. Não Perfeito. deixe que o que você não sabe te impeça de começar, porque daí você nunca vai aprender. É isso. Perfeito. Então, chegamos ao final de mais um episódio, né? Passa muito rápido. Exatamente, Eu tô aqui, passa. olha, gente. A gente já tinha pensado assim, vamos fazer episódios de 15 minutos? Não Jamais. dá, né? Não Não tem dá. condição. A gente conversa muito, talvez, né? É. Esperamos que vocês estejam gostando. Inclusive, se a gente tá falando demais e vocês queriam episódios de 15 minutos, por favor, deixa nos comentários. Que a gente vai estudar essa possibilidade, caso todo mundo queira. Mas, gente, mais uma vez, gratidão por ter vocês aqui conosco. Pra gente é um prazer imenso estar falando sobre algo que a gente ama tanto com tanta gente legal.
Exatamente. E não deixem de nos seguir, nos acompanhar em todas as mídias aí disponíveis, né? Estamos no Exato. Instagram, no YouTube, no Facebook, no Spotify. Spotify, enfim, a gente está em Uhum. todos os lugares, é cria.agro, né? Bem fácil. A gente conta com a audiência de vocês e a participação sempre. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.